Bem, irmãos, vamos meditar mais uma vez agora na palavra de Deus. O texto que eu quero trazer é Mateus capítulo 8, e eu quero ler o versículo de número 18. Diz então a palavra de Deus: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Esta é a palavra do Senhor. Bom, a narrativa de Mateus aqui, no capítulo de número 8, nos traz então agora três princípios. Três princípios que são fundamentais para a minha e também para a tua vida. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus, ele vai dizer que logo após, então, que ele já havia, feito alguns milagres, algumas curas, havia, atrás dele uma grande multidão, e dentre as pessoas que estavam nessa grande multidão, um judeu. Ele fica impressionado, impactado com aquilo que ele viu e ouviu Jesus fazendo milagres. Mas a Bíblia diz no versículo 19 que então um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. O primeiro princípio que nós vemos aqui é que esse homem, sendo ele então, um mestre em Israel, ele toma a decisão de se tornar um discípulo de Jesus. Bom, há aqui então algumas implicações. A primeira delas é que esse homem estava disposto a quê? A deixar o judaísmo e seguir agora um caminho novo no cristianismo através do evangelho de Jesus Cristo. Então era um homem que conhecia como ninguém as leis judaicas. Era um homem que conhecia como ninguém a Torá. Portanto, a decisão desse homem não era pouca coisa. Não era uma decisão fácil, porque ele estava abrindo mão, do seu sobrenome, da sua família, e agora ele toma então a decisão de seguir Jesus. Qual o princípio aqui? O princípio é fundamental. Nós tomamos decisões dia após dia. E muitas vezes nós tomamos decisões que são consideradas insensatas. São, decisões que são tomadas, no calor das emoções, e os resultados são ruins. Os resultados são sempre desfavoráveis. Portanto, quando você for tomar uma decisão, que você busque em oração a orientação de Deus, para saber se na tua decisão ela está sendo, na verdade, tomada, pautada na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Se assim for, amém. Mateus vai dizer o seguinte: ele vai, narrar as palavras de Jesus de uma forma metafórica, que talvez para nós ocidentais nós não entendemos direito o que está falando Jesus, mas ele disse o seguinte para aquele judeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Qual o princípio que está inserido nas palavras de Jesus? Esse segundo princípio é o seguinte: esse homem, uma vez que tomou a decisão de seguir a Jesus, agora ele também estaria disposto a passar por privações? Agora ele teria que abrir mão, de todo luxo, de todo conforto, da sua bela casa em Jerusalém. Nós bem sabemos que um homem nessa posição, ele era um homem abastado, era um homem que gozava de privilégios especiais, quando a maioria das pessoas eram miseráveis, pobres, gentios. Ele, sendo judeu, sendo um doutor da lei,
Ele então está dizendo, ou seja, que ao seguir Jesus, ele estaria disposto a passar por privações. Nós estamos entrando numa fase no mundo, uma recessão mundial econômica que vai ter um reflexo socialmente falando. Nós teremos então pela frente muitas privações. Funcionários de empresas terão então os seus salários reduzidos, uma jornada de trabalho reduzida, privilégios serão cortados, a saber, o principal deles é o quê? É o plano de saúde empresarial. E por aí vai. Nós temos a tendência de repudiarmos, de não querermos o quê? Que as nossas regalias, que os nossos privilégios sejam cortados. Mas esse homem, ele estava assumindo essa responsabilidade diante de Deus e também diante dos homens. Um outro princípio que nós vemos foi o quê? Foi justamente o pedido que um outro discípulo fez a Jesus. Olha qual foi o pedido. Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. O pedido desse discípulo, ele traz dentro dele o terceiro princípio. Na verdade, esse discípulo está pedindo a Jesus que pudesse fazer o quê? Que pudesse honrar o seu pai, que pudesse dar assistência à sua família, que pudesse então, ou seja, por um breve tempo, ele queria estar ali chorando com aqueles que estavam chorando. Mas Jesus, ele mostra um outro princípio aqui. Jesus, sabendo que o sepultamento de um judeu poderia demorar até 30 dias, era muito tempo para ele. Jesus diz a esse discípulo: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Qual o princípio que está aqui inserido nesse contexto? O princípio é que a prioridade são os vivos. A prioridade são as coisas que têm, ou seja, existência, que fazem diferença, que sejam representativas para os vivos. Nós talvez tenhamos dificuldade em entender as palavras de Jesus mais uma vez aqui. O que está falando Jesus? Jesus já se considerava e considerava os seus discípulos como mortos para o mundo e vivos nele. Do contrário, o que pensavam os judeus, e as pessoas até hoje pensam dessa forma. As pessoas pensam, sim, que estão vivas e que têm que usufruir, desfrutar da vida aqui, porque morreu, acabou. Quando a Bíblia diz que não será assim. A morte de uma pessoa sem Jesus e sem Cristo não é o fim, é o começo de muita dor e de muito sofrimento. Porque a Bíblia fala que a pessoa é lançada no lago de fogo e enxofre, aonde João fala que o bicho ali nunca morre. Um lugar de trevas, um lugar de tormentos. Então o terceiro princípio é esse: a prioridade são para os vivos. Nós vemos então, nas palavras de Mateus, 3 princípios fundamentais para que nós possamos estar vivos, para que possamos gerar também vidas. Alguém já disse, durante a vida nós temos 3 decisões. A primeira delas é seguir em frente, a outra é recuar, e a outra é estacionar. Qual vai ser a sua decisão? Disse também um outro homem: tudo é precioso para aquele que foi por muito tempo privado de muitas coisas. Nietzsche, o filósofo alemão, disse isso. Outro disse: pessoas especiais jamais serão esquecidas, pois sempre ocuparão o primeiro lugar nas nossas vidas, a saber, prioridade.
Que você possa rever conceitos e buscar ter na sua vida esses 3 princípios. O primeiro deles, tomar decisões consultando a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e é agradável. O segundo, estar disposto a sofrer privações nesta vida, para que possa gozar aqui das bênçãos e também no futuro como um cidadão do céu. Terceiro princípio, que você tenha como prioridade vivos, que você tenha como prioridade as coisas que vão abençoar as outras pessoas que já estão em Cristo Jesus. Mas fundamentalmente, que a tua prioridade seja Jesus e o evangelho dele, porque uma vez fazendo isso, você também vai estar priorizando o próximo, a pessoa que está bem perto de você, necessitada. Esse é o desejo do meu coração para a tua vida hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.